Nós estamos nessa audiência como parte do nosso cronograma de atividades da nossa greve de 48 horas e com a perspectiva de apresentar nesse espaço alguns dados que nós estamos enfrentando dentro da universidade e alguns aspectos sobre o futuro que já foi bem pontuado pelo professor Helder e pela professora Natália, em relação a essa política do governo Bolsonaro para o conjunto da educação pública. Quando nós pensamos o Futurice, não dá para a gente pensar só a universidade. O Futurice ele é um projeto que está articulado com uma política para a nação. Não é à toa que, paralelo ao Futurice, existe uma tentativa de militarizar escolas públicas, uma militarização que vai afetar a liberdade pedagógica. Não é à toa que o Futurice ele está acompanhado numa perspectiva de restrição das liberdades democráticas, porque o projeto do Futurice, como foi pontuado, é um projeto que vai afetar a democracia interna, e isso não é uma questão pequena. É uma perspectiva em que vai pôr a curto prazo o fim do financiamento público. E algo novo para a população brasileira é pensar que o futuro se apresenta a possibilidade de destinar parte do orçamento do MEC e do seu patrimônio aos fundos de investimentos que atuam na Bolsa de Valores, no mercado financeiro, o que coloca a educação num outro patamar. É importante pensar que o Futurice ele está articulado, como nós já fizemos esse debate dentro do Conselho Universitário da Universidade, que o Futurice ele está articulado com um processo de reconfiguração, de relocalização do Brasil na divisão internacional do trabalho. Porque o Futurice ele assassina, ele acaba com a perspectiva do Brasil se desenvolver com a realização de pesquisas, a partir de suas pesquisas. Ou seja, o Brasil ele vai assumir uma posição na divisão internacional do trabalho em que vai caber ao país o papel de exportar commodities e não produzir pesquisas de ponta. Então, o projeto que nós denominamos de um projeto de recolonização do país que está em curso, é um projeto que não cabe uma perspectiva de pesquisa, de desenvolvimento de pesquisa, que pense os problemas sociais, que pense o desenvolvimento tecnológico, que pense o desenvolvimento econômico do país. Um aspecto que para nós, o Sintetuf, é importante pontuar, vereador Silésio, é que o Futurice, ele, em um dos seus artigos, ele deixa bem explícito a proposição de alterar a condição dos hospitais públicos que hoje são 100% SUS. Ou seja, o Futurice ele coloca os hospitais universitários, que hoje atende toda a região, pratica uma assistência a toda a região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, que hoje cumpre o papel de hospital-escola, e que é 100% público gratuito, essa perspectiva de hospital está ameaçada com o projeto Futurice. E isso nos deixa muito preocupados, e gostaríamos, inclusive, de abordar ainda, nessa nossa intervenção, um aspecto que envolve o hospital universitário que está nos preocupando muito. Mas antes de abordar especificamente a questão do HC, nós gostaríamos de informar a população que hoje a universidade ela vive uma antessala do Futurice, em que pese o governo não esteja conseguindo avançar nesse desmonte integral da universidade, como foi pontuado aqui, a universidade hoje ela já vive um processo de desmantelamento. O corte que foi promovido hoje, esse ano na universidade, foi de 42 milhões. Esse foi o montante. 42 milhões e 854 mil reais. Esse discurso de que o governo agora desbloqueou uma parte desse orçamento
para nós, é uma falácia, porque desbloquear o orçamento numa reta final, você dificulta muito a universidade garantir toda a efetivação desse orçamento. É importante lembrar que o corte orçamentário ele não começou esse ano. A universidade pública ela já vem sofrendo cortes no orçamentos nos últimos anos. Então, esse corte ele foi um corte criminoso, porque, de fato, ele colocou a instituição com uma incapacidade de atuar. Vou citar um exemplo para vocês. 50% da força de trabalho da universidade que não é concursada, ela foi desligada. Os contratos que a universidade tem com as empresas terceirizadas reduziu de 61 milhões de reais para uma média de 48 milhões de reais. Esse, além de ter um impacto social, porque você provoca, vereador Solésio, um desemprego na cidade, você também causa um impacto dentro da universidade, porque vai paralisar atividades e vai precarizar as condições de trabalho. Quando você reduz o contrato com as empresas terceirizadas e você reduz a quantidade de trabalhadores que atuam dentro da universidade, você então coloca em risco algumas tarefas que são essenciais, como, por exemplo, limpeza, a jardinagem, vidraria, enfim, os serviços de estrutura da universidade. Em outros aspectos, o corte que a universidade sofre hoje causou impactos na capacitação de trabalhadores e trabalhadoras, que hoje está acompanhado de um novo decreto que quer restringir docentes e técnicos se qualificar para mestrado, doutorado. Os orçamentos das unidades acadêmicas foi reduzido em 30%, isso afetando, então, a compra de material de consumo, afetando práticas da graduação, da extensão. Então, a situação da universidade hoje, ela é bastante preocupante e gostaria de me somar aqui à administração superior, representada pelo professor Helder, nesse pedido, professor Silésio, de que o senhor, junto com outros vereadores, possam propor a essa casa uma manifestação formal ao presidente do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e Deputadas, uma manifestação ao governo federal, de que essa casa é uma casa que defende a universidade. É uma casa que chamada Casa do Povo, que está em sintonia com a comunidade universitária, que defende a universidade e não quer os cortes, quer a recomposição do orçamento para 2020, e que esse projeto do futuro, se não é o projeto que nós, da universidade, queremos. Gostaria de finalizar minha fala com um aspecto, voltando à questão do HCU. Eu queria dizer, vereador Silésio, que nós, da comunidade acadêmica, e a população de Uberlândia, está observando o que essa prefeitura de Uberlândia está fazendo com a saúde. Nós não somos bobos. Nós sabemos que o leão fala grosso com os trabalhadores, mas fala manso com a elite. E nós sabemos que o leão está desmantelando a saúde aqui no município. Nós estamos acompanhando a ação do Ministério Público para afetar o convênio que a universidade tem com o SUS. É uma verba que chega, pelos próprios dados apresentados pelo Ministério Público, chega a 124 milhões por ano. Abrir uma ação contra a universidade para retirar esse convênio que destina verbas para o HC. Nós, do Sintete UFO, gostaríamos de manifestar nosso posicionamento contrário a essa ação do Ministério Público Estadual, porque o Hospital de Clínicas é um hospital extremamente importante para a população de Uberlândia, que cumpre, à luz de um trabalho muito precário, um excelente trabalho. E nós entendemos que essa ação, Silésio, do Ministério Público, é para pegar esse dinheiro do SUS e transferir para a iniciativa privada, para a SPDM, para as demais organizações sociais que estão gerindo a saúde em Uberlândia. Esse projeto de saúde tem tudo a ver com o projeto do Futuros.
que é uma educação privada, é uma saúde privada. Então, nós estamos de olho nessa política municipal que está desmontando a saúde em Uberlândia. E nós vamos engrossar a luta em defesa da saúde em Uberlândia, em defesa do nosso hospital. E avalio ser de extrema importância essa casa também expressar um apoio ao nosso hospital, expressar o apoio à manutenção desse convênio que estão querendo retirar do SUS com a universidade. E gostaria de encerrar dizendo que, com essa situação de corte na universidade, a redução do pagamento para as empresas terceirizadas, nós tivemos acesso a essa semana à informação de que as trabalhadoras da limpeza do hospital universitário, e são trabalhadoras que limpam todos os dejetos do hospital. Todos. Essas trabalhadoras, que são remuneradas com um salário mínimo, em média, varia de R$ 1.000 a R$ 1.200 o salário dessas trabalhadoras da limpeza. Nós fomos informados de que a empresa terceirizada, que tem convênio com a universidade, retirou dessas trabalhadoras a insalubridade, alegando a redução de verbas que essas empresas recebem da instituição em virtude do corte. Então, nós vamos acionar o Ministério do Trabalho para que essas empresas cumpram o seu dever, que é de garantir o pagamento da insalubridade para essas trabalhadoras e trabalhadores que garantem a limpeza do hospital universitário, que é um setor extremamente importante para o sucesso dos procedimentos que são realizados dentro do hospital universitário. Então, fica essa mensagem, dizer aos estudantes aqui presentes, docentes e técnicas, que hoje é o nosso último dia de greve, de 48 horas, mas que nós estaremos juntos com a FASUBRA, com o ANDE, Sindicato Nacional, com o SINASEF, com a UNE, com a NPG, para os próximos embates em defesa da universidade, em defesa da educação pública e da saúde pública. Obrigado. Obrigado, Mário Júnior.